Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o burnout, em parceria com a minha colega de trabalho, a Isabela. Meu nome é Guilherme, espero que esteja tudo bem com você, também está tudo bem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está ouvindo isso. Seremos a sua companhia por durante alguns minutos. Para entender o contexto do nosso projeto, tem que voltar um pouco para o passado, para entender a origem da ONU, Organizações das Nações Unidas, que não nasceu no momento de pós-guerra, em 1945, na Conferência de São Francisco, que tinha o objetivo de criar uma organização mundial intergovernamental, uma ONG, com maior influência, autoridade nazista entre as nações, com medo de passar por outra grande guerra, que eles tinham passado por duas grandes guerras. O mundo, com o passar do tempo, teve o surgimento de novos problemas com que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ODM, não conseguiam lidar. Ele funcionou, porém ele era limitado, porque ele só tinha 8 objetivos e a longo prazo ele não conseguia acabar com os problemas. Com isso, nasce o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, que alguns conhecem, outros não. Estabeleceu 17 objetivos e 169 metas até 2030, que está logo aí. É importante ressaltar que o Brasil teve uma importância na Conferência do Rio+20, apresentando o papel do projeto em orientar as políticas nacionais e cooperações mundiais. Porém, todo mundo vive ou vê os estados falharem em cumprir essas metas, estipuladas que acabou agravando, criando situações precárias para a população, criando uma desigualdade para os seres humanos no planeta que não possuem as mesmas condições e vantagens. Logo, foi um ambiente deplorável para as pessoas realizarem suas funções, trabalhar, que buscam uma satisfação pessoal, podendo ignorar as condições físicas e mentais, que acaba gerando o burnout. Às vezes a pessoa trabalhando para sobreviver ou pelo ego ou pelo valor monetário. Com isso, em 2023, o Ministério da Saúde caracterizou a síndrome de burnout, um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade, que pode agravar por uma síndrome de pânico ou uma depressão, entre muitos outros casos. Com isso, esse resumo sobre o universo do burnout, a gente conseguiu entrar em contato com uma pessoa que passou por um momento similar. So, escutem com atenção, são coisas pesadas de ouvirem, pelo menos para mim foi, e espero que gostem. Boa tarde, agora eu vou entrevistar. Oi, eu sou a Júlia. Vou falar um pouquinho da minha experiência em um ambiente de trabalho precarizado. Então, agora vamos para a entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Hoje vamos conversar um pouco sobre a sua experiência profissional e como ela impactou a sua rotina e bem-estar. A ideia é compreender melhor os desafios enfrentados no ambiente de trabalho e as situações diante dessa e as institucionais diante dessas situações. Primeiro, durante o tempo em que você exerceu sua função, quais foram os principais desafios que enfrentou e como a empresa reagiu quando você tentou buscar apoio? Então, os principais desafios foram que, assim, né, como qualquer trabalho não valorizado, a gente, eu falo porque não era só eu, né, era eu e minha equipe. A gente sempre tinha que fazer funções que não estavam no nosso escopo de trabalho. Então, a gente, às vezes, era exigido que a gente fizesse coisas de outras áreas que a gente não atuava. E quando a gente se recusava a fazer esse tipo de coisa, a gente ainda era tratado com um certo desdém, assim, sabe? Por não, por não se, por não querer fazer esse tipo de função que não era da nossa área. A gente era mal visto por dizer não a esse tipo de coisa. E quando a gente tentava reportar isso para um superior, assim, para um chefe nosso, basicamente a resposta do chefe era que isso era algo que estava acima dele, eram ordens de pessoas acima dele e não tinha muito que ele pudesse fazer. Ele estava basicamente seguindo ordens e a gente meio que tinha que pagar o pato e sofrer calado e era isso. Então, a empresa já tirava o corpo fora, os funcionários se virem com o acúmulo de função. Exato. Então, próxima pergunta. O que essa experiência te ensinou sobre reconhecer seus limites e lidar com situações difíceis no ambiente de trabalho? É, primeiro que assim, quando você tá nesse tipo de ambiente, que é um ambiente tóxico por si só, né? É, eles vão estar sempre te testando. E com testando eu falo, eles vão estar sempre testando o seu limite. Eles vão estar sempre querendo saber até onde você iria, sabe? É,
E geralmente quem se doa mais é quem tem mais a perder, né? Quem tem filho, quem tá pagando apartamento, coisa do tipo. Eu não tenho filho, não tô pagando apartamento, mas de qualquer forma, eu não me sujeitava a aceitar esse tipo de coisa. Então, sempre que eu me sentia, na obrigação de fazer um trabalho que não era o meu, porque eles fazem esse jogo psicológico com você, para você achar que faz sim parte da sua obrigação, é, eu ia lá, fazia, mas eu sempre fazia reclamando. Então, assim, sempre sabiam que eu estava descontente com aquilo que eu tinha que fazer. Tanto que às vezes até me taxavam como uma pessoa muito reclamona, enfim. Mas é importante você, por mais que você esteja num ambiente que seja difícil de você perceber, se você tá fazendo coisas fora do seu escopo ou não, é importante você sempre, tipo, deixar claro os seus limites. Então, a partir do momento que eu vi que aquilo tava começando a me dar um esgotamento mental e físico, eu comecei a falar, olha, isso daqui tá difícil pra mim. Isso daqui eu não vou conseguir fazer. Tanto porque às vezes tinha reuniões que a gente participava em equipe, que no meio da reunião meu olho começava a tremer muito, assim, de nervoso, de estresse. E eu tinha várias enxaquecas durante a semana, por estresse. Chegava em casa e passava mal, enfim. Quando isso começou a acontecer, eu comecei a dar um basta. Comecei a não fazer mais aquilo que tivesse fora do meu escopo. Eu comecei a entregar só aquilo que era exigido da minha área. E óbvio que foi uma atitude mal vista, né? Mas enfim, Obrigada pelo seu depoimento. E é uma situação muito importante de ser falada e mostrada quanto é real e quanto isso impacta a vida dos trabalhadores atualmente. Muito obrigada. obrigada. Depois de vocês ouvirem o depoimento, quando a gente está falando de um país emergente que está em desenvolvimento como o Brasil, é necessário compreender a dimensão do problema estrutural, que causa uma ineficácia em tratar com problemas inesperados, causando uma lentidão na reparação dos danos, fisicamente quando a gente está falando sobre trabalho formal e informal. Vale ressaltar no trabalho formal o conceito do bem-estar subjetivo. No projeto Seibrick e Massola, realizado em 2022, sobre como Ed Gein, os maiores nomes nesse campo de pesquisa, visualiza essa ideia que uma pessoa precisa avaliar a sua própria visão e qualidade da sua vida. Quer dizer, uma pessoa que esteja feliz com os seus objetivos profissionais e pessoais alinhados. Raramente a gente enxerga isso, uma pessoa que seja feliz com o que faz e com o que ganha. Essa área é uma aptidão para as empresas selecionar as pessoas que mais se adequam à sua cultura, além de fornecer condições favoráveis aos funcionários, como um ambiente saudável, que eles possam se relacionar com seus colegas de trabalho, lideranças que foram instruídas para estar naquele cargo, uma exceção de futuro naquela empresa. Porém, quando tem o oposto disso, as pessoas podem acabar desenvolvendo burnout, podendo ter necessidade de um afastamento que terá dificuldade na sua reintegração no futuro, ou um treinamento de um novo funcionário, consequentemente diminuindo o receita da empresa. Antes de relatar sobre o trabalho informal, é necessário entender a diferença entre trabalho formal e informal. A Vivian Brits Matos, ela caracteriza o trabalho informal pela falta de acesso aos direitos sociais previstos em leis, como o registro em carteira, a contribuição ao INSS, o acesso ao FGTS, as férias numeradas, ao 13º salário e a proteção contra a despedida arbitrária. É evidente que nos últimos anos houve um crescimento da plataformização dos entregadores e motoristas, que agravam um problema por conta de um trabalho precário, estabilidade salarial e que muitas vezes podem gerar dano à sua saúde, cujo acontece por conta do número elevado de trabalhadores nessa área, diminuindo a renda, a formalização e a contribuição previdenciária, ainda criando a ideia de você ser um empreendedor, escolhendo as horas que você trabalha, tendo uma flexibilidade, que geralmente ele acaba ultrapassando, considerando aceitável para a saúde do ser humano. Uma ferramenta, um estudo utilizou a ferramenta do PNAD contínua, que estabeleceu que em 2022, 52,5% dos motoristas trabalhavam de 48 a 60 horas, enquanto 13% deles trabalhavam de mais de 60 horas. E os motoristas que realizavam transporte de pessoas por meio de aplicativos tinham uma preferência de serem de ensino completo ou superior. Pela participação deles, a renda não satisfazia
o que é necessário para eles. Eles trabalham muito e ganham pouco, não tem muito benefícios, principalmente a lei, né? E quando eles têm um problema com quebra o carro ou a moto, ou acabam tendo um problema de saúde, eles têm uma pressão, uma vulnerabilidade de ter que voltar, ignorar as condições físicas e mentais para ter uma satisfação ainda maior monetária, tendo uma pressão social para estar lá. A gente conseguiu entrar em contato com um profissional da área que vai expor quais são as consequências, as causas de uma pessoa passar pelo burnout. Espero que goste. Agradecer, né, que você aceitou participar disso aqui. Um, o Carlos ele vai falar um pouco sobre ele e a gente começa com as perguntas. Explica sobre o que você faz na sua área para o pessoal te conhecer um pouco. Claro, vamos lá. Primeiramente, agradecer ao convite do Guilherme, agradecer aí pelo convite para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou Carlos Quaresma, eu sou psicólogo e neuropsicólogo. Eu tenho uma clínica no qual realizo atendimentos tanto como psicoterapia, mas também exerço trabalhos de avaliação psicológica, tanto para a área neuropsicológica, que é uma área de avaliação diagnóstica, mas eu também trabalho com avaliações em outros setores. Para começar, a gente queria entender como que uma empresa ela tenta criar um ambiente mais saudável para as pessoas que são contratadas. Legal, Guilherme. Uma ótima pergunta inicial. Vamos lá. Tem alguns fatores que são muito importantes, né, que a gente pode levar em conta, que pode ajudar bastante aí na saúde mental e espaço laboral para o colaborador. Seria a primeira coisa, uma comunicação mais aberta e direta, né, ou seja, os gestores escutarem bem e dialogar bem ajuda a reduzir bastante o medo e o estresse do colaborador. Reconhecimento é um outro fator, né, que uma cultura organizacional é importante ter. É um reconhecimento, ou seja, colaboradores que entendem o sentido, né, do que fazem e são valorizados, eles tendem a ter mais engajamento e menos desgaste. E um outro fator também, não menos importante, é um ambiente físico e psicológico seguro. Ou seja, um lugar com prevenção relacionados a uma prevenção de assédio moral, sobrecarga e clima competitivo excessivo. Isso até era uma questão do que a gente é uma dúvida nossa. Tipo, as empresas, elas fazem um curso para colocar para aquela pessoa vai entrar num cargo de liderança ou é algo um pouco natural? Ah, uma boa pergunta, né? O esperado é que a empresa ela tenha um bom preparo na parte de gestão de pessoas, né? E esse preparo pode vir como? Às vezes pode vir com mentorias, pode vir com cursos, pode vir com preparo, ou a própria equipe, né? Ser uma equipe qualificada. Isso pode fazer toda a diferença. Eu tava, na hora de estudar, eu fiquei com muita dúvida que quando a pessoa passa principalmente que a gente tá falando sobre o burnout, Uhum. ela precisa, às vezes, passar por um afastamento. Como que uma empresa enxerga isso, que acaba perdendo o funcionário? Tá, vamos lá. É importante primeiro, né? Acolher e validar a situação, evitando culpa ou estigma, né? Não adianta. É importante esse colaborador ele ser orientado a procurar um acompanhamento médico e psicológico com a missão de atestado se necessário. Então, isso vai acontecer, né, quando precisa mesmo, né, não tem outra opção. Você sabe que o colaborador ele vai acabar tendo esse afastamento. É importante a empresa respeitar um tempo também desse colaborador, né, um tempo de recuperação sem pressa para o retorno. A empresa ela precisa ter um espaço de acolhimento, de escuta para o colaborador. Então, saber que cada pessoa vai ter o seu tempo de recuperação. Interessante também, durante esse afastamento, manter ali um canal de contato humanizado, né, para ajudar em reintegração posterior. Pode ser interessante falar isso. É claro que isso que eu vou falar agora, eu acho que é muito relativo de cada empresa, né, mas em alguns casos, é interessante até um plano de readaptação, com carga reduzida, apoio do gestor. Então, por exemplo, até se o funcionário ele voltar ali daquele afastamento pós-burnout, criar um acordo com o funcionário. Muito obrigado, então, pelo seu tempo. Imagino, eu que agradeço aí pelo convite. Espero que todos que estejam ouvindo esse podcast aí se usufruam e se beneficiem, né, com esse conhecimento, que ajudem de alguma forma aí todos vocês com essas informações. Do que foi exposto sobre as consequências, as causas, como que é realizado, como que é enxergado pela sociedade, o burnout, que afeta diretamente a saúde, a qualidade de vida e a produtividade dos trabalhadores, o projeto enxerga que para um real enfrentamento do burnout precisa criar um sistema de seguridade social que abrange os trabalhadores formais e informais. Vale ressaltar, novamente, que os informais sofrem ainda mais com os efeitos do burnout por conta de não ter nenhum tipo de apoio quando precisam se afastar.
O programa poderia ser feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o Ministério da Saúde, e teria como objetivo garantir acompanhamento psicológico gratuito, afastamento remunerado em caso de burnout e campanhas sobre saúde mental e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. O conceito de bem-estar, como a gente falou anteriormente. Além disso, seria importante revisar os contratos de trabalho existentes para que os direitos básicos como descanso, férias e remuneração justa sejam realmente respeitados. Então, com isso a gente chega ao final do projeto. Espero que tenham gostado do que vocês ouviram aqui e tenha feito realmente a diferença, mudado a visão que você enxerga como os trabalhadores passam no Brasil. Com isso, espero que tenham um bom dia, um bom ano e uma boa vida.